Olá, povo querido, graça e paz a todos. Que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, onde quer que você esteja, independente de quem você seja. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa te abençoar de maneira gloriosa. O desejo do meu coração é que o Espírito de Jesus Cristo possa entrar na tua casa, na tua vida, e que o Espírito Santo possa te abençoar com toda sorte de bênção. Esse é o desejo do meu coração. Queridos, essa mensagem que eu tenho hoje aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 36, seria muito importante que todos ouvissem. E quando eu ver essa mensagem, você vai perceber pela mensagem, ou tendo esta mensagem como orientação ou como base, você vai se dar conta que muitas pessoas, elas mesmo estando na presença de Deus, elas estão correndo um sério risco de perder a salvação. Você vai perceber, tendo esta mensagem como base, que muitas pessoas, mesmo estando na presença de Deus, elas estão correndo um risco muito sério, estando na presença de Deus. Por isso seria importante que você ouvisse esta mensagem e, ao ouvir, você pudesse fazer uma reflexão, fazer uma análise e se perguntar, você que vai ver essa mensagem, se você não é mais uma que também está correndo risco estando na presença de Deus dentro da igreja. Pastor, existe isso? Não alguém está dentro da igreja na presença de Deus e correndo risco? Ouça a mensagem. Evangelho de João 13:36 diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou? Não me podes seguir agora. Veja que Jesus está se retirando e Pedro questiona para onde ele estava indo. Aí Jesus responde a ele: Para onde eu vou? Não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Quando Jesus foi questionado por Pedro para onde ele estava indo, Jesus responde a ele dizendo: Para onde eu estou indo, Pedro? Você não pode ir comigo agora. Para onde eu estou indo, Pedro? Agora você não pode me seguir. Para onde eu estou indo, eu não posso te levar comigo ainda. Você pode ir depois, não agora. Por que Jesus respondeu isso a Pedro? Porque Pedro, ele achava-se que estava preparado. Só que na verdade ele não estava. Pedro, aparentemente se falando, ele se achava pronto para seguir Jesus. Mas ele não estava pronto para seguir. Por que ele não estava pronto? Porque Pedro ainda não estava convertido. E andar na presença de Jesus de qualquer jeito é um risco grande que muitas pessoas correm. Andar na presença de Jesus, como muitos acham, como muitos têm andado, é um risco muito grande que muitas pessoas estão correndo. Aliás, eu quero te mostrar aqui a seguir exatamente o porquê Jesus não permitiu que Pedro fosse com ele naquele momento. Poderia ir depois, não naquele momento. E por que naquele momento não podia ir? Porque Jesus está dizendo assim: Pedro, você não pode vir comigo como você está. Você não pode me seguir se você não se converteu ainda. Você não pode andar comigo se você ainda está andando em outros caminhos. Pedro, você não pode andar comigo se você ainda não se arrependeu. Você não pode me seguir se você, Pedro, ainda não mudou por dentro. Tem que haver uma mudança pelo lado de dentro. Ao contrário, não pode seguir Jesus. E Pedro não entendeu, replicou no versículo 27, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Deixa eu falar com você que vai ouvir esta mensagem. Nunca prometa o que você não pode cumprir. Nunca prometa o que não está no seu alcance. Nunca prometa algo que o teu braço não alcança, que você não pode fazer. Pedro falou algo sem saber o que estava falando. Sabe o que Jesus está nos ensinando nessa mensagem? Que andar com ele não é só descer as águas, queridos. Descer as águas como esses pássaros aí, que você está vendo no vídeo. Até os pássaros descem as águas. Todo mundo pode descer as águas, não significa que está andando no caminho certo. Porque, como eu falei anteriormente, descer as águas não basta. Andar com Jesus se trata de renúncia, porque andar com Jesus se trata de rigidez. Jesus é homem rígido e não pode andar com ele de qualquer jeito. E Pedro fala para ele dizendo assim: por ti darei a própria vida. Pedro se achava pronto, só que na verdade ele não estava pronto. Pedro se achava preparado, só que na verdade ele não estava preparado, porque Pedro não estava disposto ainda a abandonar tudo e seguir Jesus. Quantas são as pessoas que diz estar seguindo Jesus, só que troca Jesus por qualquer coisa?
Quanto a essas pessoas que dizem estar pronto para seguir Jesus, mas deixa Jesus por qualquer coisa. Quantas são as pessoas que dizem estar pronto para seguir Jesus, mas troca Jesus pela primeira coisa que aparecer na frente. São pessoas despreparadas, pessoas que não estão prontas para ser salvas. São pessoas que falam que amam Jesus, só que da boca para fora. São pessoas que dizem amar Jesus, mas amam apenas com palavra, não com altitude. São pessoas que dizem amar Jesus, mas nem sabem o que está falando. São pessoas que dizem amar Jesus, só que na verdade lá no fundo, muitas, não são poucas, muitas estão sendo hipócritas no que fala. Porque diz amar Jesus e troca Jesus por amizade, troca Jesus pelo passeio, troca Jesus muitas vezes pela festa, troca Jesus até por uma bala. Por hipocrisia. Pedro achava que estava pronto, mas ele não estava. Ele disse, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Jesus olha para Pedro no versículo de número 38. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ou seja, se Pedro ia negar Jesus, ele não estava convertido ainda. Ele não estava preparado, ele não estava pronto. Então, para seguir Jesus, primeiro tem que haver arrependimento. Para seguir Jesus, você tem que estar disposto a abrir mão de tudo para seguir a Ele. Para seguir Jesus, eu tenho que estar disposto a abrir mão de tudo e de todas as coisas, mas não abrir mão do meu Jesus. Para ser um seguidor, como ele disse, não me pode seguir agora, porém poderás depois, não agora. Porque Pedro ainda não havia se arrependido, Pedro não estava convertido, não estava pronto, não estava preparado. Porque ainda havia algo em Pedro, que se ele naquele momento seguisse Jesus, ele iria se perder em algum momento da caminhada como ele estava. Então ele primeiro tinha que se preparar, ele primeiro tinha que se arrepender, ele primeiro tinha que abandonar a velha criatura para seguir a Cristo. A partir daqui, se você for para o mesmo João, capítulo 18, a partir do capítulo 18, capítulo 21, a Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus 3 vezes, e após negar Jesus 3 vezes, Pedro chora amargamente. E quando Pedro chora amargamente, Pedro se dá conta de porque lá atrás Jesus havia dito para ele, para onde eu vou não me pode seguir agora, porém depois me seguirá. É como se a ficha de Pedro caísse e ele entendesse o porquê naquele momento lá atrás ele não podia seguir Jesus, porque ele estava despreparado e achava-se que estava preparado. Ele não estava pronto, mas achava que estava pronto. Pedro ainda não estava convertido, mas ele achava que estava convertido. Na verdade ele estava convencido e não convertido. Quantas pessoas estão convencidas e acham que está convertido? São muitas, queridos, não são poucas. E são pessoas que estão correndo risco. Por quê? Porque Pedro, na hora, no momento em que ele negou Jesus 3 vezes, ele começou a chorar, ele se deu conta do porquê Jesus havia dito que ele não podia seguir ainda. Mas agora que Pedro negou Jesus, Pedro se deu conta do porquê Jesus disse que ele não podia seguir. E quando Pedro se dá conta, Pedro se converte de verdade. Agora Pedro está pronto. Agora Pedro está preparado. Mas por que agora Pedro está convertido? Por que agora Pedro está pronto? Por que agora Pedro está preparado? Porque ele passou pelo período das lágrimas. E esse período de lágrima na vida de Pedro fez com que ele amadurecesse. Esse período de lágrima na vida de Pedro fez com que ele entendesse o porquê que lá atrás ele não podia seguir Jesus. Esse período de lágrima na vida de Pedro trouxe na vida do mesmo a conversão. O período de lágrima na vida de Pedro trouxe na vida dele o arrependimento. Esse período de lágrima que Pedro passou fez ele refletir, fez ele pensar na sua vida e entender que lá atrás de fato ele não podia seguir Jesus como ele estava. Mas depois do período de lágrima, da dor na alma que Pedro sofreu, ou que sentiu, aí Pedro tornou-se preparado para seguir Jesus de fato. Por quê? Depois que Pedro passou por esse período das lágrimas, ele se deu conta de que ele não queria mais passar pela mesma coisa. Agora Pedro está convertido, agora Pedro está pronto, agora Pedro está preparado para o que deve vier, mas teve que passar pelo período de lágrima. O período de lágrima foi uma preparação na vida de Pedro. Agora ele de fato está pronto para tornar-se um seguidor. Sabe o que significa? Se você está seguindo Jesus de qualquer jeito, se você realmente já se arrependeu, está fazendo o que é certo, não, ele vai te livrar. Agora, por outro lado, aqueles que têm andado errado na vida de Jesus, ou na presença de Cristo, ele vai permitir um período de lágrima na vida de muita gente. Um período de angústia, de dor. Um período de lágrima que vai doer na alma,
para que haja conversão, para que de fato e de verdade haja arrependimento na vida de muitas pessoas que ainda não se arrependeu. Por que eu digo isso? Porque Pedro teve que passar por isso para se arrepender. Pedro teve que passar por isso para se converter. E para que ele entendesse o porquê que lá atrás ele não podia seguir Jesus como ele estava. Ele só entendeu depois que ele passou por esse período das lágrimas. Então, se você é alguém que está andando de qualquer jeito na presença de Jesus, se trata de se consertar. Se você é alguém que está andando de qualquer jeito na presença de Jesus, se trata de se arrepender. Se você está andando de qualquer jeito na presença de Jesus, se arrepende quanto antes. Porque se você não se arrepender, se você não mudar, Ele vai permitir um período de lágrima, de angústia ou de dor. Simplesmente para te mostrar que você não está preparado para seguir Ele. Você pode estar lá na frente, mas no atual momento muita gente não está. Porque tem muita gente que está como Pedro. Acha que está preparado e não está. Acha que está pronto e não está. Por isso há muita gente andando errado na presença de Jesus. Por isso eu digo, se você não quiser passar pelo período das lágrimas, é melhor que você se conserte. Se você não quer passar pelo período das lágrimas, é melhor que você se arrependa. Se você não quer passar pelo período da dor, da angústia, da aflição, da dor na alma, como Pedro passou, para ele entender por que ele não podia seguir Jesus lá atrás, se você não quer passar por isso, é melhor que você se arrependa o quanto antes. Senão, Ele vai permitir um período de dor, de lágrima, para que você se arrependa e para que você entenda que Ele não aceita andar na presença dEle de qualquer jeito. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma reflexão e se dar conta de por que muita gente está correndo risco na presença de Jesus. E por que Ele não permitiu Pedro seguir Ele naquele momento como estava. Porque se Pedro seguisse Ele naquele momento como estava, Pedro iria correr risco na presença de Jesus. Por quê? Porque Pedro estaria andando com Jesus sem estar convertido. Então Ele mandou que Pedro se preparasse, permitiu o período de lágrima, para após o período de lágrima, Pedro estivesse pronto verdadeiramente. Porque agora, depois do período de lágrima, Pedro está convertido, pronto, preparado. Agora Pedro vai andar de fato e de verdade como se deve andar na presença de Deus, e não como ele queria. Então, na presença de Jesus, não é como eu quero, não é como você quer. Na presença de Jesus, primeiro tem que passar por um período de lágrima. Porque alguém que não passa pelo período de lágrima, simplesmente desce as águas e acha que está pronto para seguir, e está na presença de Jesus andando todo errado, vai passar por um período de lágrima para entender que na presença de Jesus não se pode andar de qualquer jeito. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.